Você já parou para pensar no que está além do alcance da câmera? O que se esconde nas sombras, esperando para ser capturado? Em Contos da Meia-Noite, mergulhamos em um mundo de mistérios e terror, onde a linha entre realidade e fantasia se torna imperceptível. Pedro é um fotógrafo amador apaixonado por capturar momentos do cotidiano. Ele vive em uma cidade pequena, onde o ritmo de vida tranquilo lhe dá tempo suficiente para explorar sua paixão pela fotografia. Pedro não é profissional, mas gosta de compartilhar suas fotos nas redes sociais e recebe elogios frequentes de amigos e seguidores. Suas imagens costumam ser simples: paisagens urbanas, retratos casuais e detalhes arquitetônicos. Tudo começa a mudar quando ele decide testar uma nova câmera digital que comprou em uma loja de equipamentos usados. O vendedor garantiu que era uma câmera funcional, embora antiga e com alguns arranhões no corpo. Pedro não se importou. Ele adora peças vintage e sentiu que aquela câmera tinha personalidade. Na primeira vez que a usa, ele percebe algo estranho. Ao revisar as fotos tiradas durante um passeio pelo parque da cidade, ele nota figuras indistintas ao fundo das imagens. À primeira vista, parecem apenas sombras ou manchas causadas por problemas técnicos na câmera. Mas, ao olhar mais de perto, ele percebe que as figuras têm formas humanoides. Intrigado, Pedro tenta racionalizar o fenômeno. Talvez seja algum defeito no sensor ou na lente da câmera. Ele decide testá-la novamente em casa, fotografando objetos simples como cadeiras, livros e paredes. Quando transfere as fotos para o computador, fica gelado. Em todas as imagens há rostos estranhos, alguns borrados, outros nítidos, que definitivamente não estavam lá quando ele clicou. Alguns parecem humanos, mas distorcidos, com expressões angustiadas ou vazias. Outros são completamente alienígenas, com olhos grandes demais ou bocas que se estendem de maneira impossível. Pedro tenta ignorar o ocorrido, convencido de que pode ser algum tipo de erro técnico. Ele limpa a lente da câmera, ajusta as configurações e até mesmo reinstala o software de edição no computador. No entanto, as figuras continuam aparecendo em suas fotos, cada vez mais claras e detalhadas. Uma noite, enquanto edita as imagens no quarto, ele percebe algo ainda mais perturbador. Algumas das figuras parecem estar interagindo com o ambiente da foto. Em uma imagem tirada dentro de casa, uma mão espectral parece estar tocando a borda de uma mesa. Em outra, um rosto distorcido aparece refletido no vidro de uma janela, mesmo que Pedro tenha certeza de que estava sozinho no momento. Decidido a entender o que está acontecendo, Pedro começa a pesquisar sobre fenômenos paranormais relacionados à fotografia. Ele encontra relatos de pessoas que afirmam ter capturado espíritos ou entidades sobrenaturais em suas fotos. Algumas histórias mencionam que essas entidades podem usar a fotografia como uma porta para entrar no mundo real. Pedro sente um calafrio ao pensar que talvez esteja lidando com algo semelhante. Ele decide investigar mais a fundo, determinado a descobrir a origem dessas figuras misteriosas e impedir que elas causem danos. Mas, à medida que avança em sua busca, ele percebe que as entidades estão ficando mais ousadas e mais perigosas. Nos dias seguintes, Pedro começa a notar mudanças sutis ao seu redor. As figuras nas fotos não são mais apenas parte do fundo. Elas parecem estar ganhando vida fora das imagens. Certa manhã, ao acordar, ele encontra marcas de dedos sujos no vidro de sua janela, como se alguém tivesse tentado entrar durante a noite. Ele também ouve passos leves ecoando pela casa, mesmo sabendo que está sozinho. Uma noite, enquanto analisa uma série de fotos tiradas em diferentes locais da cidade, Pedro percebe algo assustador. As figuras estão aparecendo em lugares específicos. Uma delas
Um homem magro com olhos escuros e vazios sempre aparece em fotos tiradas perto de um velho cemitério abandonado nos arredores da cidade. Outra, uma mulher com cabelos longos e desgrenhados, surge em imagens capturadas perto de um rio isolado. Pedro começa a traçar um padrão, percebendo que as figuras parecem estar vinculadas a locais específicos. Curioso e cada vez mais assustado, Pedro decide visitar um desses lugares, o cemitério abandonado. Ele leva a câmera consigo, esperando capturar mais evidências. Quando chega lá, o local está envolto em uma névoa densa e o ar é pesado, como se algo invisível estivesse observando. Pedro tira várias fotos, mas ao revisá-las no visor da câmera, ele vê algo que o deixa paralisado. O homem magro, com olhos escuros, agora está olhando diretamente para a lente, como se soubesse que Pedro está ali. De repente, ele ouve um som estranho atrás de si, algo entre um sussurro e um gemido. Ele se vira rapidamente, mas não há ninguém lá. Quando olha de volta para a câmera, percebe que a figura na tela está mais próxima, como se estivesse caminhando em sua direção. Pedro sai correndo do cemitério, com o coração batendo forte. Nos dias seguintes, as figuras começam a aparecer em fotos tiradas dentro de sua própria casa. Uma noite, enquanto dorme, ele tem um sonho vívido. Nele, ele está em um espaço escuro e infinito, cercado pelas figuras que viu nas fotos. Elas o cercam lentamente, murmurando palavras incompreensíveis. Antes que possam tocá-lo, ele acorda gritando, suando frio. Pedro percebe que as figuras estão tentando entrar no mundo real através de suas fotos. Ele decide procurar ajuda, mas ninguém acredita nele. Seus amigos acham que ele está exagerando ou que está sobrecarregado com o trabalho. Desesperado, ele entra em contato com um grupo de investigadores paranormais que encontrou online. Eles prometem ajudá-lo, mas alertam que o caso pode ser mais perigoso do que ele imagina. Os investigadores sugerem que Pedro faça um experimento. Ele deve fotografar os mesmos locais repetidamente para ver se as figuras ficam mais próximas ou mais nítidas. Pedro segue as instruções e os resultados são alarmantes. As figuras não só estão mais próximas, como também parecem estar interagindo com o ambiente. Em uma foto tirada em seu quarto, ele vê uma mão espectral saindo da parede, como se estivesse tentando atravessá-la. Determinado a acabar com o fenômeno, Pedro decide enfrentar as figuras diretamente. Ele retorna ao cemitério abandonado, desta vez acompanhado pelos investigadores paranormais. Eles trazem equipamentos especializados, como gravadores de voz e câmeras infravermelhas, para documentar qualquer atividade sobrenatural. Enquanto caminham pelo cemitério, o grupo percebe que algo está errado. Os gravadores captam vozes distorcidas e as câmeras mostram sombras movendo-se rapidamente entre as lápides. Pedro tira várias fotos e as imagens revelam algo terrível. As figuras estão muito mais próximas do que antes e algumas parecem estar prestes a sair das fotos. De repente, o grupo ouve um grito agudo vindo de uma cripta antiga. Eles correm para investigar e encontram algo perturbador. Uma pilha de fotos antigas espalhadas pelo chão, todas mostrando as mesmas figuras que Pedro vinha capturando. Entre as fotos, há um diário escrito à mão, detalhando experimentos realizados por um fotógrafo do século XIX. O homem acreditava que poderia usar a fotografia para comunicar-se com o além, mas acabou abrindo uma porta para entidades malignas. Os investigadores percebem que a câmera de Pedro foi infectada por essa mesma energia. Ela está servindo como uma ponte entre os dois mundos, permitindo que as entidades usem suas fotos para entrar no mundo real. Eles sugerem que Pedro destrua a câmera imediatamente, mas ele hesita. Ele sabe que isso pode ser sua única chance de capturar evidências concretas do fenômeno. Antes que ele possa tomar uma decisão, as figuras começam a emergir das fotos.
Elas saem das imagens como sombras vivas, materializando-se no mundo real. O grupo entra em pânico e tenta fugir, mas as entidades bloqueiam todas as saídas. Pedro percebe que elas estão focadas nele. Ele é o elo que as mantém ancoradas ao mundo físico. Com o coração batendo forte, Pedro decide sacrificar a câmera. Ele a joga no chão e a esmaga com uma pedra, destruindo o sensor e a lente. As figuras param de se mover e começam a desaparecer lentamente, como fumaça sendo sugada para o céu. O cemitério fica em silêncio novamente. No entanto, Pedro percebe que algo ainda está errado. Ele olha para suas mãos e vê que elas estão cobertas de marcas pretas, como se a energia das figuras tivesse deixado resíduos nele. Os investigadores o alertam que as entidades podem ter usado a conexão com a câmera para invadir sua mente. Agora, elas podem estar dentro dele. Pedro decide voltar para casa, mas o caminho de volta é assustador. Ele ouve vozes sussurrando seu nome, e as sombras das árvores parecem se mover de forma anormal. Quando finalmente chega em casa, ele percebe que as figuras ainda estão presentes, não nas fotos, mas em sua memória. Ele começa a ter visões constantes, como flashbacks das imagens que capturou. Cada vez que fecha os olhos, ele vê as figuras se aproximando. Os investigadores sugerem que ele realize um ritual de purificação para expulsar as entidades de sua mente. Eles explicam que, se ele não agir rápido, as figuras podem assumir controle total de seu corpo e usá-lo para abrir uma porta permanente entre os dois mundos. Pedro concorda, mas o ritual é assustador. Ele precisa ficar sozinho em um cômodo escuro, segurando uma vela enquanto recita palavras em latim. Enquanto faz isso, as figuras começam a aparecer ao seu redor, tentando distraí-lo. Ele sente mãos geladas tocando seus braços e ouve risos distorcidos ecoando pelo quarto. Ele luta contra o medo, mantendo o foco no ritual. Quando finalmente termina, as figuras desaparecem. A sala fica em silêncio e Pedro sente um alívio momentâneo. No entanto, ele sabe que isso pode não ser o fim. Nos dias seguintes, Pedro tenta retomar sua vida normal, mas algo continua a incomodá-lo. Ele evita pegar qualquer tipo de câmera, mas as figuras ainda estão presentes em sua mente. Ele começa a ouvir vozes sussurrando enquanto dorme e vê sombras movendo-se pelo canto dos olhos. Ele sabe que as entidades não foram completamente destruídas. Elas apenas recuaram temporariamente. Uma noite, enquanto revisa suas fotos antigas no computador, ele encontra algo que o deixa gelado. Em uma das últimas imagens que tirou no cemitério, há uma mensagem escrita no canto inferior da foto. Você não pode nos apagar. Pedro percebe que as entidades estão usando sua memória como um novo portal. Ele decide abandonar a fotografia para sempre, mas sabe que isso pode não ser suficiente. As figuras estão dentro dele agora e ele nunca saberá quando elas decidirão voltar. Certa manhã, enquanto toma café, Pedro olha para o reflexo na janela de sua cozinha. Ele congela ao perceber que, ao fundo, há uma figura escura observando-o. Ele se vira rapidamente, mas não há ninguém lá. Quando olha de volta para o reflexo, a figura sorri para ele, como se estivesse esperando pacientemente. Pedro sabe que elas estão esperando o momento certo para retornar. E quando isso acontecer, ele não terá como escapar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!